Tem mais notícia, mais informação. Apesar de se manifestar contra a presença de policiais dentro da casa de Jair Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República defendeu um monitoramento mais rigoroso do ex-presidente, alegando um risco concreto de fuga. Em manifestação que foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, o órgão defendeu o acesso livre de agentes na parte externa da casa do mandatário, se eles pressentirem ser necessário, além do monitoramento por câmeras do terreno. Caberá agora ao ministro Alexandre de Moraes decidir que medidas efetivamente serão tomadas. Começar essa com o Cristiano Beraldo. A manifestação da Procuradoria-Geral da República quer policiais e também câmeras vigiando a residência de Jair Bolsonaro, mas refutam a necessidade de um agente dentro da residência, como defendia a Polícia Federal. Beraldo. Olha, Caniato, pelo que a gente tem visto da posição da Procuradoria-Geral da República em relação a esse processo, as manifestações elas são alinhadas com o ministro Alexandre de Moraes. E ali está se dando ao ministro a oportunidade de decidir conforme ele bem desejar. Veja, colocar câmeras na casa do ex-presidente, que é uma casa que está sendo vigiada, você permitir que agentes fiquem do lado de fora, isso quer dizer o quê? Fica na churrasqueira, na piscina, na porta de entrada. O Fernandinho Beiramar, o Marcola, eles não têm. O Marcinho VP, aliás, o Marcinho VP recebe aplausos, tem até um perfil nas redes sociais para falar coisas sobre a vida dele. Então, não dá para entender qual é essa paranoia que se criou que um preso que não tem um histórico de violência conhecido, que está com uma tornozeleira eletrônica, que é conhecido, podemos dizer, pela totalidade da população brasileira, porque quem não gosta é o superfã, quem não é superfã detesta, então todo mundo tem uma opinião sobre Jair Bolsonaro, todo mundo sabe qual é a cara de Jair Bolsonaro. Mas ele pode sair escondido dentro do porta-mala de um carro. Pode, mas aí você não tem a tornozeleira eletrônica. Porque se ele fugir, muda completamente a relação do judiciário com ele. E ontem, por exemplo, nós tivemos essa mega operação. Os dois principais nomes responsáveis por toda essa movimentação de dezenas de bilhões de dólares ou de reais não foram encontrados para ser presos. Nas empresas não foram encontradas informações e documentos como se esperava. E aí fica a questão, quem avisou para esses dois malandros fugirem? Alguém está falando de investigar o que aconteceu? Quem vazou a informação? E olha, eu trago aqui um elemento, Caniato. Eu tenho certeza que existe envolvimento de políticos pesados nessa história de ontem. Mas ninguém está falando disso. Então, essa indignação, essa preocupação, essas determinações de câmera, vigilância, policial dentro de casa e tal, não sei o quê, só servem para o Jair Bolsonaro? Não, eu quero que sirva para esses marginais que estão aí comandando o crime organizado de dentro da prisão. Porque, sinceramente, o Marcola, o Marcinho VP, o Fernandinho Beiramar atrapalham muito mais a nossa vida de dia a dia do que Jair Bolsonaro. Gostando ou não gostando dele, tendo ele articulado para destruir violentamente a democracia brasileira, não. As pessoas não saem na rua preocupadas com a democracia. Ai, nossa, o que eu preciso fazer hoje para defender a democracia do meu país? Não, as pessoas saem às ruas com medo de falar no telefone celular. As pessoas saem na rua com medo de usar aliança. Isso é a realidade brasileira. Mas isso não move, isso não desperta um rigor, nem na Procuradoria e nem no Supremo Tribunal Federal. Então, é o Brasil onde tudo está absolutamente invertido. Pois é, passar para o Roberto Mota para analisar esse parecer, esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Se posicionou contra a presença de policiais no interior da casa de Jair Bolsonaro.
mas expressamente entende que é preciso reforço de agentes e câmeras na parte externa, vigiando a residência de Jair Bolsonaro. E aí tem esse detalhe que é muito curioso, né? Porque você atribui ao agente um pressentimento sobre a necessidade para acessar a residência de Jair Bolsonaro, que está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, Mota. Caniato, esse é outro comentário que é muito difícil de fazer de uma forma racional. A gente precisa esquecer, neste caso, o nome Jair Bolsonaro. Não é tão relevante assim. Para quem acompanha a degradação da segurança pública nesse Brasil, para quem se lembra que entre 2003 e 2018, a primeira época do PT no poder, foram assassinados no Brasil quase 1 milhão de brasileiros. Foram 875 mil homicídios nessa época. Para quem todo dia assiste notícia de criminosos perigosos com dezenas de condenações saindo pela porta da frente, livres, leves e soltos, para quem conversa com policiais que foram feridos ou que tiveram colegas mortos, são vidas que nunca mais vão voltar. E essa máquina do mal opera com impunidade quase total aqui no Brasil. E aí a gente vê um réu específico recebendo um tratamento desse, como se fosse um terrorista, como se fosse um chefe de facção, como se tivesse cometido vários homicídios. É muito difícil falar sobre isso de forma racional, mas a gente poderia fazer uma pergunta aqui. Se Jair Bolsonaro quisesse fugir, será que ele conseguiria fugir ou não? Não sei. Me parece que essas medidas não têm como finalidade realmente impedir uma fuga. Me parece que essas medidas têm como finalidade colaborar para a destruição da imagem de um político, colocando a cada dia uma nova medida, uma pequena humilhação, uma nova restrição à sua liberdade. Só que esse tipo de estratégia pode ter o resultado completamente oposto. Esse tipo de estratégia pode abrir os olhos das pessoas, inclusive pessoas que não têm nenhuma simpatia em particular pela figura de Jair Bolsonaro, para o absurdo que está acontecendo aqui. Nós temos hoje no Brasil dezenas ou centenas de milhares de criminosos andando soltos pelas ruas. Todos nós, quando terminar esse programa aqui, a gente for sair, os espectadores que estão nos assistindo, saírem de casa, sair do escritório, na hora que você colocar o pé na rua, você está convivendo, você vai cruzar com criminosos que já sequestraram, assaltaram, estupraram, mataram pessoas e que estão nas ruas, porque as penas que a lei brasileira prevê são ridículas e nem essas penas são cumpridas na sua totalidade. Em determinados casos, o criminoso cumpre 1/6 da pena e depois passa para o regime semiaberto. Tem o absurdo da saidinha que o Guilherme Derrite, deputado federal, tentou eliminar. E o nosso sistema de justiça disse não pode, é direito adquirido dos criminosos. Só daqui para frente, só os novos criminosos presos. Os que já cometeram crime até agora vão continuar usufruindo da saidinha. Não há limite neste país para a tolerância do Estado com o crime. Eu já comentei aqui o absurdo do dia, que foi aquela sentença de um juiz que soltou um bandido que já tinha sido preso 86 vezes. E o juiz, na sentença, colocou que não cabia fazer um exercício de futurologia. E desculpe,
Me desculpe, eu não consigo acreditar que é o mesmo país. Eu não consigo acreditar que um país que acha normal, e perceba, eu não estou falando de uma sentença em particular, porque o bandido já tinha 86 passagens. Então não foi uma sentença absurda. O que acontece é que as outras não usaram esses termos, então não chamaram a atenção. Esse é o país da impunidade, esse é o país onde impera a criminologia crítica, que diz que o bandido é um pobre coitado e que a polícia e a justiça criminal são instrumentos de opressão. Hoje a gente tem nesse país promotores, magistrados que dizem isso que eu estou dizendo. Pesquisem na internet, não precisam acreditar em mim. E aí este é um país que gasta, imaginem vocês a fortuna que já foi gasta em todos esses processos contra o réu Jair Bolsonaro. Imagine a fortuna que é gasta agora com todas essas entidades, essas pessoas preocupadíssimas com a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro. Lembrem daquele caso do réu do 8 de janeiro, que foi ao enterro da sua avó escoltado por 35 policiais. A gente não pode achar isso normal. Pois é, e várias mensagens, comentários que acabam em algum momento se encontrando com essa reflexão do Mota. Muitos textos falavam sobre esses dois Brasis, muita tolerância de um lado, rigor excessivo, injustiça do outro. Agradecer também o Severino Silva pela mensagem. Você, Dávila, quero escutar a sua análise a partir dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República, se posicionando contra a necessidade de agentes dentro da casa de Jair Bolsonaro, né? A Polícia Federal tinha feito essa defesa, mas entende que é preciso monitoramento com câmeras, monitoramento na parte externa da casa, mas também a presença de policiais do lado de fora. Daí tem só a parte do despacho do Procurador-Geral, quando ele faz referência ao pressentimento do agente. Vou abrir aspas. Esses agentes, porém, devem ter o seu acesso a essas áreas livre de obstrução em caso de pressentida necessidade, o monitoramento visual não presencial em tempo real e sem gravação dessa área externa à casa contida no terreno cercado, também se apresenta como alternativa de cautela. Enfim, o texto discorre sobre a necessidade desse monitoramento feito por câmeras e, em havendo a necessidade, se tiver alguma parte tampada, aí sim eles poderiam adentrar no imóvel para fazer a verificação presencial. Dávila, o que você achou do posicionamento da PGR? Posicionamento, de novo, completamente errado e contrário ao que está na Constituição. A Constituição é muito clara em relação a preservar as liberdades individuais das pessoas, mesmo em caso de prisão domiciliar. Então, no momento que conjecturas acabam fazendo com que uma pessoa que já está em prisão domiciliar, com tornozeleira, monitorado pela tornozeleira e totalmente com a sua liberdade de movimentação cerceada, porque está trancado em casa, totalmente desnecessário fazer com que agora tenha vigilância interna dentro da residência. Isto tem um caráter unicamente de constrangimento, de intimidação, de humilhação. E, no fundo, um constrangimento ilegal, porque é baseado em conjectura. Qual foi o fato concreto para a PGR afirmar que agora é preciso reforçar esta vigilância doméstica de Jair Bolsonaro? Qual foi o fato? Qual foi a conjectura? É só conjectura, não teve nenhum fato. E o Mota bem trouxe esses dois Brasis, caso enorme indignação das pessoas. E aí, num outro caso, uma pessoa é pega com mais de 200 quilos de droga, um fato concreto, apreendida a droga, e aí a justiça solta este criminoso. Então, não tem no Brasil hoje uma correlação entre fazer cumprir a lei, fazer justiça e o respeito às regras do Estado Democrático de Direito. Não tem nenhuma correlação mais. Então, conjectura faz com que uma pessoa tenha
a sua liberdade ainda mais cerceada, não está baseada em fato, e outro caso, onde tem um fato concreto, a apreensão com uma pessoa de 200 quilos de droga, esse é solto. Então não faz o menor sentido. Isso só aumenta a insegurança jurídica, só mostra a arbitrariedade da justiça brasileira, só enaltece cada vez mais que não vale mais é a lei, é a opinião, é a interpretação dos fatos daqueles que têm hoje o poder de prender e soltar. Tudo isso aumenta ainda mais a desconfiança do brasileiro nas regras do Estado de Direito, nas regras do jogo democrático. Isso só enfatiza, alimenta mais a polarização, a raiva, o sentimento antissistema, porque parece que respeitar a lei, respeitar o sistema, não traz mais justiça, não traz mais segurança, não traz mais ordem. Apenas traz com que bandidos sejam soltos e cidadãos sejam constrangidos diariamente na violação dos seus direitos constitucionais. Você, Cristiano Berardo, é mais um episódio que reforça a ideia de uma justiça que não segue as regras do jogo, que persegue, que expõe, que pode até humilhar. Coloco na justiça também a figura do Ministério Público. A gente precisa lembrar que ainda não houve decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas precisamos lembrar também que o Procurador-Geral é uma pessoa muito próxima dos ministros da Corte, foi indicado pelo presidente da República agora, inclusive para recondução, porque tem o apoio, continua tendo o apoio, está prestando um bom serviço ao Brasil? Não, está prestando um bom serviço aos seus amigos do Supremo Tribunal Federal. Esta hoje é a credencial necessária para se indicar alguém para a Procuradoria-Geral da República. É mais um sintoma desse tristíssimo momento que vive o Brasil. Agora, tudo leva a crer que haverá uma decisão para aumentar o monitoramento de Jair Bolsonaro estando em sua casa. Então, a gente vê que esse tipo de postura, de atitude, chama muita atenção justamente porque já é um preso que está em casa, que já está com a sua tornozeleira, que é uma pessoa conhecida. Se sair às ruas, as pessoas vão reconhecer, quer dizer, isso não acontece impunemente, qualquer movimentação atípica, as pessoas vão perceber. Então, há vizinhos, aliás, que é um condomínio. Então, é muito improvável que alguém que já esteve no exterior, alguém que já teve a possibilidade de, inclusive, passar a noite na embaixada da Hungria, se não me engano, há alguns meses, alguém que já fez isso e nunca efetivamente tomou a iniciativa de sair do Brasil, de fugir, de pedir asilo político, né? Apesar de ter aquele texto que foi encontrado, é um texto antigo, não foi assinado, não foi remetido, não foi recebido pelo governo argentino. Então, deduzir que essa pessoa vai fugir a troco de quê? Né? Aí a gente olha para o Brasil e se depara com essas aberrações. Quer dizer, o sujeito que é liberado 86 vezes, isso você pode deduzir que ele vai voltar a cometer um crime. E volta. Já voltou outras 85 vezes desde que foi liberado a primeira vez e continua sendo liberado. Esse camarada que anda por aí com 200 quilos de droga, esse camarada, quando ele foi solto, ele não vai arrumar uma carteira de trabalho e pedir emprego CLT para alguém. Esse cara vai continuar fazendo a atividade ilegal dele porque ele descobriu que dá para se safar de um flagrante com 200 quilos de droga. Então, esse Brasil incompreensível, ele fica ainda mais evidente diante dessas manifestações de quem está na cúpula do judiciário, quem está na cúpula do Ministério Público, que deveriam ser as referências para todos nós brasileiros de uma estabilidade, de que, caso injustiças aconteçam nas cortes inferiores, seja por má-fé, seja por inexperiência, seja pelo que for, que essas injustiças são corrigidas nas cortes superiores. Mas hoje não. O mau exemplo vem de cima.
e ele vai se acentuar nas camadas de baixo. De todo esse processo, Neto, só para concluir, o que mais me preocupa não é a questão do Jair Bolsonaro especificamente. O que mais me preocupa é no que está se transformando o nosso Ministério Público e no que está se transformando o nosso Supremo Tribunal Federal, porque isso nos alcançará. Não num processo de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas vai nos atingir em coisas pequenas, disputas que eventualmente venhamos a ter com um sócio, com qualquer coisa do cotidiano de qualquer pessoa que precisa recorrer ao judiciário. Nós poderemos ter agora, de forma justificada, uma ação absolutamente arbitrária, sem a esperança de que essa atuação arbitrária será revertida em cortes superiores. Pois é, só lembrando que o STF já tinha pedido reforço no policiamento no entorno da casa de Jair Bolsonaro, inclusive para impedir que o ex-presidente da República pudesse utilizar veículos de embaixadas ou consulados com o objetivo de pedir asilo diplomático. E essa é uma tese, inclusive, muito discutida, né? Se, uma vez dentro de um carro diplomático, poderia ser detido ou não a figura em questão. Mas, Mota, esses dois episódios citados pelo Cristiano Beraldo vêm sendo levantados nessa discussão sobre a necessidade de reforço nesse monitoramento de Jair Bolsonaro. Aquele fim de semana que ele passou na Embaixada da Hungria e também o arquivo encontrado no celular dele com um texto que tratava de um pedido de asilo às autoridades argentinas. Segundo as informações, isso nem foi enviado para nenhuma autoridade do governo de Javier Milei. Mas o fato desses dois ingredientes suscitarem dúvidas, você acha que pelo menos isso justificaria em parte qualquer tipo de decisão por parte da Suprema Corte no sentido de reforçar monitoramento e etc? Do ponto de vista jurídico, eu não tenho condição nenhuma de responder, Caniato. Provavelmente há juristas que vão dizer, claro, aí está uma excelente justificativa. Conforme eu expliquei aqui, a única coisa, não é a única coisa, mas a principal questão aqui é uma de coerência. O tratamento que está sendo dado a esse caso tem que ser dado a todos os criminosos, perigosos, chefes de facções ou políticos envolvidos em escândalos de corrupção que também apresentam possibilidade de fuga. Por que não é dado a eles esse mesmo tratamento? Essa história da tornozeleira poder falhar, ou é a tornozeleira dos traficantes, dos homicidas, dos estupradores, dos agressores de mulher também não pode falhar? É só nesse caso? Quanto a essa história do asilo, mais uma vez, eu confesso aqui a minha ignorância, porque o governo que está por trás dessas medidas é o mesmo que mandou um avião para o Peru para dar asilo para a ex-primeira-dama, que foi condenada no Peru de acordo com o devido processo legal por corrupção. Asilo é ou não é um direito reconhecido internacionalmente por tratados do qual o Brasil é signatário? Ou o que vale aí é um julgamento assimétrico? Pessoas condenadas em outros países podem pedir asilo ao Brasil, mas quem é condenado aqui não pode pedir asilo em outros lugares. Ou político de direita não pode pedir asilo. O pessoal da esquerda fica à vontade para pedir asilo. A principal coisa aí é a completa falta de coerência nessas medidas e a inevitável leitura que qualquer um vai fazer de que o que está acontecendo aqui não é uma questão jurídica, é uma questão política que tem tudo a ver com o momento que o Brasil está vivendo. Pois é, só trazer uma informação, um dado jornalístico aqui, Convenção de Viena, segundo esse entendimento, carros com placas diplomáticas não podem ser revistados. E aí tem um dispositivo, o artigo 22, que diz que os meios de transporte das missões diplomáticas não poderão ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução. Só para conectar a informação do pedido da Justiça Brasileira, o STF, que reforçou o monitoramento 24 horas por dia no entorno da casa de Jair Bolsonaro, inclusive verificando os veículos. Essa é a tese, viu, Dávila? Que um veículo de uma embaixada poderia entrar no condomínio de casas, Jair Bolsonaro entraria e, a partir dali, ele não poderia ser
pego por um agente da Polícia Federal ou da Polícia Penal do Distrito Federal. Esse é o argumento que muitos acabam defendendo aqui e dizendo para inclusive defender esse dispositivo do Supremo e, naturalmente, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Bom, é preciso agora aguardar o posicionamento da Justiça, mas também é preciso lembrar que muito em breve começará um julgamento que trata daquela suposta tentativa de golpe, né, Dávila? São dois casos distintos, mas muitas vezes eles podem se encontrar. E aí alguns fazem a seguinte análise: como o julgamento está em vias de acontecer, muito provavelmente a Justiça talvez não tome nenhuma medida neste momento. Você entende que um episódio talvez acabe interferindo no outro em relação às medidas da Justiça, Dávila? Caniato, o ex-presidente Bolsonaro já está cumprindo pena. Antes de ter o julgamento, ele já está cumprindo pena. Na verdade, ele está em casa, encarcerado, sob forte esquema de segurança, então ele já está cumprindo a pena. O fato é, nós já sabemos o veredito deste caso. É apenas, como nós já falamos aqui, um teatro. Por que um teatro? Porque houve tantas violações do devido processo legal, do direito à ampla defesa, das regras basilares do Estado Democrático de Direito, que é óbvio que num país sério isso seria imediatamente contestado, esse julgamento, pelo advogado, e recorreria a uma instância superior, que no Brasil não existe outra instância superior, para questionar como foi o ritual desde o primeiro dia. Isso aí nós vamos começar a pegar inquéritos lá atrás, aquele que nós falamos aqui, e não houve individualização de pena, acesso a autos, inquéritos sigilosos por tempo indeterminado. Ou seja, é uma sequência de barbaridades, de violação do Estado Democrático de Direito e de desrespeito à Constituição. Por isso, eu sempre gosto de trazer aqui nas minhas reflexões, Caniato, esquece a pessoa física. Vamos analisar se a lei está sendo cumprida, se o devido processo legal está sendo respeitado, se a Constituição está sendo honrada nas suas cláusulas pétreas. Nada disso vem sendo objetivo de norte no julgamento, nas discussões e nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Esta é a essência da nossa crítica. E isso enfraquece a crença na democracia, na liberdade, no Estado Democrático de Direito, e isso abre cada vez mais espaço para apoio a ideias estapafúrdias, radicais, antidemocráticas, antissistemas, que no fundo só contribuem para a degeneração da democracia, da liberdade e do Estado de Direito no país. Pois é, mas Cristiano Beraldo, ainda a respeito do julgamento que começará nos próximos dias, Folha de São Paulo, durante essa semana, trouxe uma reportagem. Aliados de Jair Bolsonaro não chegaram a se identificar, mas todos apontavam para a possibilidade de uma condenação, mas entendiam que o cenário estaria propício para a justiça não aplicar pena máxima pelos crimes que serão imputados a Jair Bolsonaro. Entendem que possivelmente os advogados conseguirão reverter, farão as defesas necessárias e entendem ser possível pensar em uma pena mais suave do que aquela que vem sendo desenhada, pelo menos pelos juristas que vêm sendo consultados pelos veículos de comunicação. Para além disso, tem a possibilidade do novo presidente da República, né? Aquele que vier a vencer em 2026, se for um candidato de centro-direita e de direita, de conceder uma graça presidencial ao ex-presidente. Você acha que tudo isso está no radar da defesa de Jair Bolsonaro e do próprio ex-presidente? Renato, para ser sincero, a minha opinião pessoal é que a defesa de Jair Bolsonaro pouco importa. Pode colocar ali naquela tribuna o mais brilhante dos advogados para fazer a defesa mais completa e detalhada que seja possível fazer. Isso não vai impactar a decisão dos juízes.
tem ficado muito claro e evidente que existe uma determinação, desde antes do início do julgamento, dos ministros aplicarem uma pena contra Jair Bolsonaro e os demais envolvidos. Então, nesse ambiente, fica inócuo você fazer uma grande defesa. É preciso lembrar, Caniato, que esse julgamento começa com a exibição de um vídeo que foi exibido a partir de um pedido do ministro Alexandre de Moraes, que era para resgatar a memória de todos o que tinha acontecido em 8 de janeiro. Ora, não é papel de um juiz, um julgamento, fazer uma coisa dessa. Imagina o juiz está lá julgando um caso de homicídio. Aí chega o juiz lá diante do tribunal de júri e fala assim, escuta, olha, para vocês saberem o que aconteceu aqui, eu faço questão de mostrar fotos e vídeos da vítima morta. Isso é papel do juiz, isso é papel do advogado, isso é papel do promotor, não do juiz. Então, esse é um caso que ele está sendo julgado conforme o interesse pessoal e político dos ministros. Não tem nada a ver com a defesa e o trabalho que está sendo feito pelos advogados de defesa. Então, nesse ambiente, Caniato, eu vejo que o que vai sair dali terá uma influência não do que acontece dentro do tribunal, mas pode ter uma influência do que acontece fora dos tribunais. O clima político como está? Há uma pressão política para aliviar? Qual o peso que as sanções impostas pelos Estados Unidos está tendo no comportamento dos ministros? O ministro Alexandre de Moraes está lá, Alexandre o Grande, dobrando a aposta, dizendo que não está nem aí para os Estados Unidos. E os demais? E aquelas férias com o netinho em Miami, tomando um drink na beira da praia de Sunny Isles? Isso aí os ministros querem fazer. Eles têm as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Isso sim pode impactar o que está fora, porque o que está ali dentro, Caniato, sinceramente, continua achando que esse é o julgamento que nem precisaria ter acontecido.